empreendedor! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast, onde nós aqui do Logos vamos te dar as melhores dicas de marketing, vendas, atendimento e tudo que você precisa para alavancar os seus resultados e até tirar do papel o sonho de empreender. Tudo diretamente da maior agência de design do Brasil. Hoje o nosso assunto é gestão de pagamentos e recebimentos. Quem está começando um negócio nem sempre tem facilidade com a parte financeira, de gestão, pagamentos, recebimentos. E esse controle é primordial para um bom resultado da empresa. É importante ter um acompanhamento de todo o fluxo de caixa, contas a pagar, todo o dinheiro que entra, todo o dinheiro que sai, até porque ninguém começa a investir em um negócio pensando em falir depois. Quando você realiza essa gestão da forma correta, é possível planejar as próximas etapas do seu negócio, além de ter uma previsão maior da sua receita e também entender quais são os próximos passos de investimento ou aonde é necessário economizar. Mas é muito comum que alguns empresários se percam nesse fluxo, principalmente nos primeiros meses de funcionamento da empresa ou em momentos de crise. Então, nada melhor do que alguém da área para falar sobre isso. Hoje eu trouxe o Ricardo Gotti, um dos fundadores da Conta Simples, para falar sobre as vantagens, benefícios e lançarmos em primeira mão a nossa parceria de negócio. Ricardo, seja bem-vindo. Eu fiz uma breve apresentação, mas conta mais sobre você, sua trajetória, sua carreira. Legal. Gabi, obrigado pelo convite, obrigado por convidar a gente da Conta Simples para vir ajudar um pouquinho mais, trazer mais informação, compartilhar conhecimento. A gente é super pró-empreendedorismo, onde a gente gosta de atuar e trabalhar e compartilhar esse assunto, falar disso com vocês hoje vai ser animal, vai ser sensacional. Compartilhando um pouquinho da história, eu sou engenheiro mecânico, mas acabei nunca trabalhando com engenharia, sempre fui mais para a área de negócios, para a área comercial. Quando eu me formei, trabalhei numa grande empresa de tecnologia, sempre na área de vendas. Daí depois, gostei muito da área, gostei do negócio, comecei uma área nova lá dentro e quis começar algo novo. Então, aí depois de um tempo me mudei, fui para uma outra empresa de meios de pagamento bastante grande. Fiquei lá por um bom tempo, onde aprendi muito sobre a parte de gestão financeira, recebimentos, pagamentos. Foi uma super escola. Passei também por uma outra fintech de crédito, até que junto com o Rodrigo e o Fernando, que são os outros dois fundadores aqui da Conta Simples, a gente identificou uma oportunidade de criar o que o pessoal chama, né, de uma fintech, né? Um banco digital focado em pequenas e médias empresas, porque hoje a gente viu um movimento muito forte de digitalização acontecendo, principalmente para a pessoa física, né? Com grandes referências que estão aí, Nubank, Neon, entre outros, né? Que mudaram um pouco a lógica do negócio da parte de banking, né? De banco, para a pessoa física. Mas ainda não tinha ninguém trabalhando para o pequeno e médio negócio. Quando a gente saiu para fazer muita entrevista com o cliente, aquele processo de empreender, né? Você precisa ir, entender o cliente, conhecer, conversar. Então, a gente foi, entendeu muito e viu que tinha essa oportunidade de negócio, de aproveitar um perfil de cliente, um perfil de empresa que estava desassistida e oferecer um serviço melhor, oferecer ferramentas e oferecer uma conta com cartões corporativos também. Então, foi aí que a gente atuou. É aí que a Conta Simples se encaixa. Então, a Conta Simples hoje é uma conta digital focada em pequenas e médias empresas que oferece soluções de múltiplos cartões corporativos e também algumas ferramentas de gestão já integradas à conta. Eu ia te perguntar exatamente isso. Quais são os benefícios que a Conta Simples oferece atualmente para os clientes? Boa, legal. A Conta Simples tem uma série de benefícios diferentes. E é muito legal que começa do começo. Então, começa da jornada de abertura de conta. Então, para te dar um exemplo hoje, você não precisa ter nenhum tipo de assinatura ou nenhum papel para abrir uma conta com a gente. Então, o processo de abertura de conta ele é super fluido. A gente trabalha muito para melhorar cada vez mais, porque é diferente de uma empresa, de uma abertura de conta para uma pessoa física, que são só os dados de uma pessoa. Ali não, você tem toda uma análise de contrato social, sócios, entre outras coisas que levam a uma complexidade maior. Então, a gente sempre trabalha para melhorar cada vez mais esse processo e deixar cada vez mais simples a abertura. Então, essa é uma das vantagens.
A outra vantagem é que a gente oferece uma solução de múltiplos cartões corporativos. Uma das dificuldades que a gente identificou que muitos empreendedores e empreendedoras tinham eram cartões corporativos para fazer as despesas online, as compras, por exemplo, online do seu negócio. Porque nem sempre quando você está empreendendo e é uma pequena empresa, uma startup, ou está começando, você consegue ter um cartão corporativo numa conta tradicional, num banco tradicional. A gente identificou esse problema e hoje a gente tem uma solução de cartão corporativo para pagar a Amazon, para pagar, sei lá, o Idologos, para pagar tudo que você precisar na internet, além do anúncios do Facebook, que é uma coisa que muito empreendedor que está começando faz também. Anúncio no Facebook, anúncio no Google, plataformas online, além de também poder pagar uma série de outras coisas. No cartão corporativo físico, o cartão é esse aqui, tá? Então, esse é um exemplo do cartão, tá? Que a gente tem. Então, e aí, além disso, a gente colocou uma série de uma grande parte de inteligência e gestão atreladas ao cartão, porque quando você consegue criar mais do que um cartão físico ou mais do que um cartão virtual. Para quem, por exemplo, tem mais sócios ou tem áreas, você pode criar cartões por área ou cartão por sócio. Com isso, você tem um controle, você tem um raio-x exato do que está sendo gasto. Por exemplo, se você às vezes tem mais do que uma pessoa na empresa, acontece muitas vezes de ter um cartão que passa na mão de todo mundo, Sim. E aí você acaba perdendo o controle de quem gastou o quê. Então, da forma como a gente construiu essa funcionalidade, a gente ajuda muito a ter uma visão. E é o que você falou. Putz, a gestão financeira ali é o coração do negócio, né? Se você não está saudável, putz, pode dar algum problema. E assim, uma das maiores causas de falência e quebra é falta de gestão. Sim. E controlar custo, por exemplo, controlar gasto é fundamental dentro disso, né? E aí tem uma série de vantagens. Por exemplo, tem uma regra de gestão de usuários, a gente tem uma ferramenta de gestão de cobranças integrado com a conta. Por exemplo, se você faz cobranças via boleto, você já consegue fazer a gestão dessas cobranças, olhar a inadimplência. E outra coisa muito legal também é a parte de categorização por centro de custo. Então, a gente traz toda uma visão de gestão para a conta que acaba apoiando muito o empreendedor e a empreendedora no dia a dia, né? Eu estava entrevistando até uma gestora financeira que o podcast dela vai ao ar numa das próximas semanas, que era falando especificamente de gestão financeira. E durante a pesquisa, né, eu vi que 1 a cada 4 empresas quebram antes de 2 anos, e não é por falta de dinheiro. A maioria das empresas tem dinheiro, mas não tem gestão desse dinheiro, entendeu? Não sabe gastar, não sabe aplicar. E aí é por isso que as empresas, na maior parte das vezes, fecham. Sim, e além disso, de não saber onde gastar, não saber quando gasta, muitas vezes não vê para onde vai. Então, você acaba perdendo um pouco ali o controle de onde está sendo feito cada gasto. E me fala uma coisa, qual é a diferença do banco digital para um banco tradicional? Boa, legal. O banco digital, ele tem algumas diferenças relacionadas a um banco normal, banco tradicional, por exemplo, né? Então, a grande diferença delas é que um banco digital, por exemplo, não tem agência. Então, a agência hoje é uma parte grande de custos, por exemplo, de bancos grandes. Então, bancos digitais, por exemplo, não tem agências. Isso faz com que a gente, em geral, que os bancos digitais sejam super eficientes em custo e consigam, por exemplo, não cobrar algumas coisas, algumas tarifas ou cobrar tarifas menores que os bancos tradicionais cobram. Por exemplo, aqui na Conta Simples a gente não cobra tarifa de manutenção ou taxa de abertura de conta ou taxa de manutenção de conta ou anuidade de cartão. Então, e a gente consegue ser bem mais eficiente em custo, né? Então, esse é um exemplo. Além de você ter 100% da operação online, né? Então, você pode chegar em qualquer lugar do Brasil, por exemplo, sem necessariamente estar fisicamente lá, usando a infraestrutura local, por exemplo, do banco 24 horas para fazer saque, e aí tem toda a operação logística para entregar os cartões. E uma coisa legal também é que o Banco Central fez uma mudança de regra, falando que a gente não precisa, por exemplo, ter documentação assinada. Então, isso é uma das coisas que a gente implementou e, por exemplo, você fica bem mais ágil no processo de abrir conta, muito Sim. mais ágil em geral também no processo de atendimento ao cliente. Então, isso são coisas bem legais. Eu trabalhei muito tempo, né, num banco. Comecei como caixa, depois virei gerente.
E eu atendia muita pessoa jurídica. E um problema muito grande que as pessoas enfrentam quando começam a empreender, quando começam a abrir o seu negócio, é a burocracia para fazer a abertura de conta. Principalmente quando as empresas são menores. Por que na conta simples não tem essa burocracia? Por que é melhor para quem está começando? Pô, muito legal essa pergunta. Na conta simples, a gente faz um processo muito grande de desenhar os processos junto com o cliente. Então, quando a gente vai montar alguma funcionalidade nova ou vai implementar alguma melhoria, a gente tem lá um conjunto de clientes que a gente chama de clientes beta, né? Que são o pessoal que não só gosta da conta simples, mas também gosta de ajudar a construir. E a gente sempre lança algumas versões, a gente chega para o pessoal e fala assim, olha, a gente quer fazer uma melhoria no processo de abertura de conta. Queremos fazer uma melhoria numa solução de pagamento de boleto em lote. A gente chama eles e mostra e desenha junto com eles. Então, e a gente sempre faz melhorias incrementais em tudo que a gente lança. Então, por exemplo, o processo de abertura de conta foi um que a gente começou de uma maneira bem, como eu posso dizer, estruturada, e aos poucos a gente foi melhorando e fazendo uma série de inovações para reduzir cada vez mais as fricções ao longo do funil, que a gente chama, né? Porque, poxa, você tem que ir... Hoje o processo está muito simples, a gente autocompleta informações para os clientes, a gente reduz a quantidade de cliques e textos que o cliente tem que colocar. Então, e a gente direciona muito bem com comunicação, por exemplo, empresas que têm mais de um sócio, a gente dá diferentes alternativas para que todos os sócios possam completar as informações. Pode ser que um sócio complete para todos, ou que cada um complete a sua, da melhor maneira possível. Então, a gente abre um leque de possibilidades para facilitar para o cliente. Então, desde o processo de comunicação, o processo da jornada do usuário, né, que esse é um negócio famoso, principalmente na parte tanto de Customer Success, de startup, né, mapear a jornada do usuário e tirar tudo que pode ter de fricção ao longo da jornada, né? Então, a gente trabalhou muito forte para isso. E essa é a grande diferença. A gente montou de tal forma que não é preciso ter nenhum tipo de papel, troca de papel, e isso facilita muito, tira muita burocracia da jogada. Você já falou que tem os cartões corporativos. Vocês também trabalham com linha de crédito para o micro e pequeno empreendedor? Ótima pergunta. A gente ainda não trabalha com crédito direto nosso, né? A gente tem alguns parceiros que a gente está montando produtos de crédito em conjunto, mas com certeza, isso é algo que está no nosso planejamento aí para lançar em breve também. E o que precisa para abrir uma conta com vocês? Legal. Para abrir uma conta é muito simples. Basicamente, você precisa ter um CNPJ aberto e ativo, né? Então, isso é o que mostra que a empresa está aberta e está operando. Então, esse é o pré-requisito básico, tá? E aí, depois, claro, a gente tem ali uma questão de documentação e tudo mais que facilita bastante a abertura da conta. Vocês também emitem boleto de cobrança, link de pagamento para as empresas repassarem para os clientes fazerem os pagamentos dos produtos, etc? Sim, isso é muito legal, porque a gente ajuda não só a realizar os pagamentos, por exemplo, do que a empresa precisa, por exemplo, com os cartões corporativos, mas a gente também ajuda do outro lado, que é na ponta de cobrança, por exemplo, que é justamente o que você falou. A Conta Simples ela oferece uma solução completa de banco. Recebimento de TED, fazer TED, pagar boleto, a conta rende 100% do CDI, então é uma experiência completa. Só que tem algumas coisinhas, então isso que você falou é muito legal, porque você pode emitir um boleto de cobrança assim pela Conta Simples, só que só emitir o boleto de cobrança, a gente viu que não era suficiente. A gente viu que outros bancos grandes também também liberam para você emitir boleto de cobrança. Só que a gestão, a experiência é que faz a diferença. Então, a gente viu que, a gente, assim, lembrando vários clientes, a gente ia e falou assim, olha, emite um boleto de cobrança. E como você sabe que o boleto foi pago ou não foi pago? Então, era uma dificuldade. Então, a gente montou uma solução que, quando o cliente emite um boleto de cobrança, ele vai diretamente para uma área de gestão e ali ele consegue acompanhar todos os boletos que foram pagos, os boletos que estão em aberto,
os boletos que estão vencidos não foram pagos, de uma maneira muito clara e transparente, que ele pode, por exemplo, ele ou ela pode dar ali, já reenviar a cobrança. Consegue fazer gestão. Então, a gente gosta de falar que economiza muito tempo de quem está empreendendo, focando no que importa. O que importa ali para ele, na parte de boleto, de recebimento, é garantir que vai receber o que ele vendeu, por exemplo, né? Então, via boleto. E, então foca ali no que está vencido e no que tá a vencer, né? No que está a vencer tem ali o prazo, mas no que está vencido principalmente. Então, a gente não só dá a experiência de boleto de cobrança, mas também uma régua de gestão de boletos, de gestão de cobranças. E vocês têm atualmente, né, uma plataforma exclusiva para fazer gestão financeira, controle de fluxo de caixa. Fala um pouco mais sobre a importância desses itens, como que vocês fazem para facilitar esse processo, que geralmente é complicado. Boa, legal. Sim, é difícil. E dentro da conta, a parte importante, por exemplo, de quem acaba migrando a conta para a conta simples, tem uma vantagem que consegue ver tudo que entra e o que sai mensalmente diretamente da conta. Então, por exemplo, na tela principal, você vê ali já vê uma estimativa de um fluxo de caixa, né? Então, você vê entradas, vê saídas, consegue ver, putz, se você gastou mais do que recebeu no mês, ou o ideal é que seja o contrário, né? Que você recebeu mais do que gastou. Então, isso é super importante, porque o fluxo de caixa mostra se você tem dinheiro para sobreviver, né? Se você tem dinheiro mesmo. Então, essa é a grande diferença do negócio. Trazer para dentro da conta já uma visão onde você consegue unificar ali coisas importantes. E a gente tem uma série de melhorias que a gente sempre vai fazendo. Então, por exemplo, centro de custo, ajudar a categorizar as transações, que são coisas que ajudam ainda mais nessa parte, né? E tem uma coisa super importante também que a gente sempre reforça aqui. Gerenciar o fluxo de caixa da empresa é super importante você apartar isso da pessoa física. Porque a gente sabe que às vezes o pequeno mistura conta PF com conta PJ, ou não tem uma conta PJ para sua empresa, e aí você acaba misturando os gastos, misturando os recebimentos. Isso não é saudável, porque o que pode acontecer ali é, de repente, um dinheiro que era da empresa, você usa para uma despesa pessoal, e aí você não consegue repor. Então, é super importante apartar. E é uma bandeira que a gente carrega aqui para separar a conta PF de conta PJ e ajudar a simplificar essa visão para o cliente. E precisa ter um faturamento mensal mínimo para poder abrir a conta? Olha, não precisa, tá? Até porque um dos perfis de clientes que procura muito a gente, muito a conta simples, são, por exemplo, startups, né? Empresas pequenas que ainda não necessariamente começaram a faturar, né? Que estão desenvolvendo produtos, desenvolvendo serviços. Além de, por exemplo, a gente tem muitos empreendedores e empreendedoras individuais, autônomos, mas tem esse outro perfil que é um público que também sofre muito, por exemplo, na mão de grandes bancos. Então, não tem um faturamento mínimo. E você falou que a diferença da conta simples para uns bancos tradicionais é pela falta dessa necessidade de agência, ser tudo digital, algumas tarifas vocês conseguem não cobrar. E quais são as tarifas que vocês cobram? Legal. Hoje a gente só tem 3 tarifas, tá? Tarifas de operação. A primeira tarifa é a tarifa de saque. Hoje a gente usa a infraestrutura do Banco 24 Horas, que está em todo lugar, né? Então, essa é uma tarifa que é só R$ 4,99. Então, essa é a primeira tarifa. A segunda tarifa é a tarifa de TED, né? Que é TED para outros bancos, que é R$ 2,99. Só que a gente dá 2 TEDs de graça todos os meses para os clientes. E, além disso, também a tarifa de emissão de boleto, né? Que é de R$ 2,89. E também a gente também dá 2 boletos grátis todos os meses para os clientes. Tarifa de TED é interessante, porque geralmente uma tarifa de TED, se eu não me engano, era R$13,50. Não sei quanto está agora, né? R$13,50. Então é uma diferença. A gente fez alguns estudos que a gente já chegou a encontrar até custo de R$16, R$18 em alguns bancos. E depende muito do perfil do cliente. E aí tem um negócio de por que a gente escolheu trabalhar também para o pequeno e média empresa, né? Que em geral, esses são a grande empresa, em geral é bem atendida,
em geral não tem tarifa no banco, porque muitas vezes tem outros tipos de operações. E aí o que acaba acontecendo é que muitas vezes o pequeno subsidia um pouco da operação do grande também, né? E aí a gente escolheu também trabalhar para esse público, porque dessa forma a gente ajuda eles a serem mais eficientes em custo também, né? Sim. E a gente está gravando esse podcast aqui para lançar oficialmente a nossa parceria. Quais os benefícios que o cliente do Logos que está ouvindo agora aqui e tem interesse em abrir a conta tem com vocês? Boa, legal. Ó, alguns benefícios super legais, tá? O primeiro deles é que a gente vai fazer uma jornada de adoção da conta, uma coisa que a gente chama de boas-vindas, totalmente especial e focada em quem vier da jornada da We do Logos, tá? Então, a gente está montando montou uma jornada, na verdade, né, de boas-vindas específica para esse pessoal. Então, onde a gente ensina exatamente a usar absolutamente todas as ferramentas da conta, dá sugestões de como usar, dá exemplos de uso. Então, a gente ajuda muito nessa parte, tá? E aí tem alguns outros benefícios também. Um outro benefício muito legal que a grande maioria dos clientes sempre pediu é o atendimento ao cliente via WhatsApp. Então, a gente sabe que hoje o brasileiro e a brasileira está olhando ali o WhatsApp e precisa de velocidade de atendimento. Então, isso é algo que a gente está trazendo também. Além de ter todos os benefícios que a gente já está implementando na conta, já está colocando, e tem muita coisa legal que vem pela frente, e a gente vai trazer algumas, como é que eu posso falar? Alguns benefícios a mais aí no futuro também. E quanto tempo, em média, demora para fazer o cadastro, análise de documentação, tudo até aprovar e a conta estar de fato aberta? Ó, legal. O tempo de cadastro, que é a pessoa ou a empresa que está querendo abrir a conta, em geral, é até uns 10 minutos. É muito rápido mesmo, tá? Para você fazer o seu cadastro. Depois, a gente pede um prazo de até 7 dias úteis para dar o retorno sobre a conta, né? Por quê? Porque às vezes a gente tem empresas que têm uma estrutura societária mais complexa ou não. Mas, assim, em geral, quando você tem uma estrutura societária um pouquinho mais simples, ou ali um MEI ou uma empresa individual, a aprovação vem super rápida, tá? Então, e tendo todos os dados cadastrados também, tudo certinho, documentação, é super rápido. Então, a experiência está sendo bem legal. A gente está quase acabando. A maioria das pessoas, né, a gente vem aí de anos de bancos físicos, diversos bancos concorrendo entre si, e essa como é que eu posso dizer? Essa estrutura de um banco totalmente virtual, né? Pode ser estranho para muita gente. Você falou que, por exemplo, não tem necessidade de assinatura. Isso pode deixar algumas pessoas um pouco desconfiadas. A conta é segura? Ótima pergunta. A conta é segura, tá? Não só na parte desse tipo de segurança, tá? Do processo em si, mas também toda a infraestrutura de tecnologia. A gente usa tudo que tem de mais avançado em termos de segurança, tá? De infraestrutura, de tecnologia, além de mecanismos de segurança para o próprio cliente. Então, vou dar 3 exemplos aqui, rápidos, para ilustrar. A primeira coisa, sempre que você que você abrir uma conta, você precisa fazer um processo de múltiplo fator de autenticação do seu celular. Então, porque a gente tem, a Conta Simples oferece tanto um aplicativo como um internet banking, para você entrar lá no seu navegador e acessar a Conta Simples. Mas o primeiro ponto você tem um negócio que, como eu falei, chama múltiplo fator de autenticação para o celular. Então, isso já garante que a pessoa, do jeito como a gente montou, a pessoa que efetivamente fez o cadastro da abertura é a pessoa que tem que também operar a conta. Um outro fator de segurança, daí indo para o Internet Banking, por exemplo, é que a gente gera tokens para que você possa fazer esse acesso. Então, isso, por exemplo, também dá uma outra segurança para o acesso na internet, que você só vai conseguir acessar se você tiver uma chave única e que tem um tempo determinado para ser usada. Senão, você não consegue. Isso faz com que você não possa, por exemplo, que ninguém consiga acessar a sua conta só pela internet. E o terceiro item de segurança que a gente trouxe é um item aí de processo. Não é nem só de tecnologia. Que é o seguinte, hoje,
só um login, né, um acesso, um e-mail, por exemplo, só pode acessar a conta a partir de um único celular. Então, a gente criou uma ferramenta de gestão de usuários para que você possa dar acesso a outras pessoas na sua conta. Então, por exemplo, suponha que eu tenho aqui a conta da Conta Simples e, sei lá, ou uma conta de uma empresa onde você tem o sócio, sei lá, o presidente, tem o diretor financeiro. Uhum. Aí o presidente abriu a conta, por exemplo, um sócio abre a conta e aí tem um gestor financeiro. O sócio pode ir dar um acesso para o gestor financeiro. Então, e ele vai cadastrar com o e-mail dele, com os dados dele, todos separados todos separados. Então, isso faz com que os logins, os acessos sejam únicos. Isso é muito legal também. Então, ajuda muito em saber quem faz o quê e quem pode fazer o quê na conta. Entendi. E para finalizar, deixa o seu recado aí, convida todo mundo que está ouvindo a abrir uma conta na Conta Simples, a facilitar a sua vida, a começar os negócios, já tendo disponibilidade de cartão, de links para pagamento, de tudo, e que agilizar também o processo, né, de começar a vender. É isso. Bom, Gabi, obrigado pelo convite. Pessoal, quem quiser, eu convido super a abrir uma conta com a gente, entrar em contato com o nosso atendimento. Se tiver alguma dúvida, é só mandar uma mensagem, acessar o nosso site, contasimples.com, bem simples mesmo. Para quem está querendo, a gente fala que a gente ajuda a reduzir o peso nas costas do pequeno empreendedor ou da pequena empreendedora para que o negócio deles e delas possa correr mais rápido, possa acelerar mais rápido. Então, se você quer uma ferramenta, uma conta que te ajuda a gerenciar melhor o seu negócio, te dá as ferramentas para você fazer as compras online e ter que olhar menos para a burocracia e mais para o seu negócio, é só chamar a gente. Obrigada pela sua participação, por ter esclarecido todas essas dúvidas. Espero que quem está ouvindo tenha gostado desse episódio. A nossa discussão, como sempre, ela não acaba aqui. Ela continua lá no nosso grupo do Telegram, que é o Fala Empreendedor. Se você quer fazer parte, o link está na bio do nosso Instagram, que é o @idologos. Não esquece de curtir, de começar a seguir a gente, deixar seu comentário, sua opinião, quais temas vocês gostariam que a gente trouxesse nos próximos podcasts. E se você está ouvindo a gente pelo Spotify, não esquece de seguir e compartilhar para ajudar a gente a levar nosso conteúdo para cada vez mais pessoas. E aproveita, corre lá no site da Conta Simples, vem ver todos esses benefícios. Quem sabe você não abre hoje mesmo uma conta para começar já a faturar o seu negócio. Até semana que vem com mais um episódio, mais um convidado. Tchau, tchau!